Olá, pessoal. Sou o Ricardo Sandoval, músico, licenciando pelo curso de música da UFMA, e venho trazer para vocês a oficina de paisagem sonora, tá? É, onde eu vou falar sobre instrumentos que dão brilho, tanto na música como em paisagens de filmes, de vídeos, e aí a gente vai tentar demonstrar para vocês como funciona esse processo que até os grandes estúdios de gravação de cinema trabalham muito com isso, com paisagem sonora. Então, eu quero agradecer à Secretaria de Cultura do Estado, SECMA, Governo do Estado do Maranhão, Lei Aldir Blanc, Conexão Cultural 3, Oficina Artística. Então, vamos lá. Então, tudo isso que eu estou aqui na mão são chamados de instrumentos de efeitos. O que são os efeitos? Eles servem para dar uma outra textura na música, dar um brilho, dar um gosto a mais, como a gente fala, serve para perfumar a música ou a trilha sonora que a gente vai executar. Então aqui eu tenho diversos tipos de efeito. Eu tenho esse aqui que são molhos de semente, né? Sementes aqui de pau-brasil, de jatobá, e aqui embaixo unhas de lhama. Nós temos esse outro aqui também, que também são sementes, só que eu não sei dizer qual o tipo de semente. Nós temos aqui um du ou pod. Esse aqui é do Irã, tá? Feito no Irã e tem um som lindo e maravilhoso. Nós temos aqui um instrumento chamado queixada, que ele imita um queixo, ou então um rabo de uma cobra cascavel. Instrumento chamado queixada. Nós temos um carrilhão de chaves. Bem sutil, bem angelical, um som muito agradável. Nós temos aqui o pau de chuva. Nós temos aqui um shake. Nós temos o agogô, que a gente já viu em outra oficina. Também pode ser utilizado. Nós temos um sino tibetano. Também temos um pequeno gongo. Nos remete muito aos templos budistas, né? Aquela paz, aquela calmaria. Nós temos aqui os John Blocks. Nós temos maracas. Nós temos esse aqui. Que ele remete muito ao som de trovão.
E a gente tem um instrumento indiano chamado derbaque. Ele é um instrumento, mas eu também gosto muito de fazer trilhas e efeito com ele. E ele tem esse timbre. Então, hoje eu vou demonstrar para vocês como criar uma trilha sonora ou como criar uma paisagem sonora para vídeo, para música ou para qualquer tipo de espetáculo que você queira apresentar, espetáculo teatral ou então um show onde você possa executar essa paisagem sonora. E eu vou fazer para vocês em cima de um vídeo, tá? O vídeo da National Geographic, que eu achei muito bonito e quero montar em cima desse vídeo essa trilha sonora. E aí eu vou demonstrar para vocês os instrumentos que eu vou executar em cima desse vídeo. Depois a gente vai ver o todo do vídeo com essa trilha sonora criada por mim com esses instrumentos, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, o que vai acontecer? Eu tô com o telefone aqui, eu vou olhar o vídeo, tá? O vídeo também vocês vão olhar num gráfico na tela. E em cima desse vídeo eu vou reproduzir essa trilha sonora, tá bom? E aí a gente vai ver toda a ambientação e tudo o que vai acontecer. Lembrando que só vai rodar o vídeo, o som produzido vai ser o som produzido aqui nessa oficina, ok? Oficina de trilha sonora. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, eu vou botar outro elemento, vou botar o derbaque agora, para dar um brilho. E assim a gente vai juntando a nossa trilha sonora, a nossa paisagem sonora. Eu vou encaixando instrumento por instrumento, tá bom? E vou demonstrando para vocês como é que faz, ok? Agora vamos ao derbaque. 1, 2, 3, 4. Bom, pessoal, agora na nossa trilha, para deixar mais abrilhantado, eu vou usar esse molho de sementes, né? Onde tem diversos tipos de semente, jatobá, pau-brasil, aqui são unhas de lhamas e aqui outro tipo de semente. Então a ideia aqui é tentar levar o espectador, levar o ouvinte e remeter ele como se ele estivesse na floresta,
como se ele estivesse ouvindo som de mato, ouvindo som de água. Essa é a ideia, é tentar transportar a imagem do telespectador para dentro do local onde está o vídeo. Deixar mais real possível esse som, esse timbre, tá? E aí a gente vai fazer isso, eu vou acompanhar o vídeo aqui para nos momentos certos colocar a trilha certa, colocar o efeito certo. E vamos lá. Eu vou dar o play, ok? Bom, pessoal, então agora eu vou utilizar esse instrumento, é o pau de chuva, e vou representar no momento que no vídeo aparece o momento da chuva. Então eu vou tentar representar com esse instrumento aqui, tá? Eu vou acompanhar o vídeo aqui, como eu já expliquei para vocês. E aí, quando eu der o play aqui, eu aguardo certinho o momento para poder vir o instrumento no local certo. Então vamos lá, play. Então, eu botei o pau de chuva, agora eu vou tentar botar esse instrumento que ele simula o som de um trovão. E vou acompanhar o vídeo aqui e no momento certo eu vou botar ele. Então assim a gente vai criando cada etapa da nossa paisagem sonora. E no final a gente vai ver como é que ficou o resultado, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar o play no vídeo e ficar preparado já no ponto só de executar o instrumento. Bom, pessoal, então agora eu vou demonstrar para vocês alguns apitos que remetem ao som de pássaros, que é o que eu vou botar dentro da trilha, tá? E vou dar o play aqui para deixar no ponto. E aí a gente vai colocando mais elementos. Então, play.
Bom, pessoal, eu finalizei com a gravação dos instrumentos, o vídeo. A gente vai fazer o preparo, porque é bom lembrar que há todo um preparo, toda uma edição para poder sincar ou para poder juntar o vídeo e o áudio, para poder ficar de uma maneira excelente para o espectador, no caso vocês, apreciarem o vídeo junto com o áudio. Então, assim, não é um trabalho que é fácil, não. Ele é um trabalho minucioso, aonde a pessoa, o músico ou profissional que vai fazer a paisagem sonora, ele tem que ter referências, boas referências, ele tem que ter um olhar crítico, ele tem que ter um ouvido bom, ele tem que saber encaixar em que hora, qual instrumento vai entrar, em que hora fazer qual elemento. Então, assim, é tudo uma ciência, mas nada disso funciona se não tiver encaixado áudio, vídeo, a questão de produção no todo, para poder ficar com uma qualidade maravilhosa. Então, assim, a gente vai ver o resultado de como ficou o vídeo e depois eu vou tentar fazer a paisagem sonora, mas só com som, sem vídeo, para mostrar para vocês como é que também é feito esse processo. Bom, pessoal, é isso aí. A gente está com um trabalho de edição, além do vídeo, né? A gente tem todo esse trabalho de edição. Não é um trabalho que é simples, é complexo. Ele exige tempo, ele exige muito profissionalismo. Graças a Deus a gente tem aqui um cara que é muito bom, Jailton, para fazer isso para a gente. E o resultado final é maravilhoso quando a gente vê o vídeo junto com a mídia que a gente produziu, com a paisagem sonora, no caso, que a gente produziu. E é muito, muito, muito legal isso. E aqui a gente está dando alguns ajustes. Jailton, eu gostaria que você falasse para o telespectador em casa, que vai apreciar a obra aqui na oficina de paisagem sonora, o programa que foi utilizado e quantos canais a gente utilizou para fazer essa pequena paisagem sonora nesse vídeo. Bom, o programa que eu utilizo aqui no estúdio é o Pro Tools, Pro Tools 2020, né? E a gente está utilizando aproximadamente 10 canais de áudio, porque como são muitos elementos de efeito, às vezes quer dar aquela ideia de estéreo, em vez de fazer virtualmente, às vezes o profissional faz lá com os microfones, com os jogos de microfone, e mais alguns canais de efeito, reverb, alguns delayzinhos, alguns efeitos para poder dar essa ambientação no vídeo. Isso. E é muito importante frisar que por trás de toda aquela gravação, de todo aquele contexto, de toda aquela mágica que a gente faz ali, a gente precisa muito desse técnico, que é o que faz a história acontecer, né? Tanto ele como o técnico de vídeo, para poder sincar as duas coisas, ficar unido e bem feito. Então, assim, não é um trabalho de produção que é fácil, é um trabalho de produção que é trabalhoso, é complexo. E quem gosta muito de trabalhar com mídia, com paisagem sonora, requer muito de tempo para poder fazer isso. Então, mostrando aqui um pouco da produção dessa oficina para vocês. Bom, pessoal, dando continuidade, agora eu vou criar uma trilha sonora, mas de áudio, né? A gente fez a de vídeo, agora eu vou fazer o áudio, vou fazer um instrumento base,
fazer uma levada e gravar esse instrumento base. E daí a gente vai criando os efeitos e montando a trilha sonora, tá? É um processo também que é um processo bastante delicado, porque ele requer muito cuidado, requer uma mixagem, ele requer todo aquele cuidado que vocês viram lá na mesa de som, para não deixar o instrumento vazar, requer mais ou menos uns 10 a 12 canais. Então, assim, eu vou criar para vocês aqui, para essa oficina, uma trilha sonora própria para essa oficina, tá bom? E aí eu vou encaixando os elementos e aí a gente vai ver o resultado, tudo bem? Então vamos lá. O meu instrumento base vai ser o derbaque. Depois eu venho acrescentando outros instrumentos, ok?
Bom, pessoal, eu já gravei o tema base nesse instrumento, que é o derbaque. E agora eu vou dar um brilho nessa minha trilha que eu estou fazendo de áudio, tá? Eu vou começar a criar com diversos efeitos que tem aqui para dar uma perfumada na trilha, para ficar um negócio bem mais bonito, para não ficar só o som do derbaque, para ficar tudo junto e misturado e um som bem bonito e agradável, tá bom? Agora eu vou soltar o som, o primeiro som que foi gravado, e aí por cima eu venho fazendo a paisagem sonora, tá bom? Então vamos lá.
Bom, pessoal, essa foi a oficina de paisagem sonora. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradecendo a SECMA, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, Governo do Maranhão, Lei Aldir Blanc, Conexão Cultural 3, Oficina Artística, Oficina de Paisagem Sonora com o Ricardo Sandoval. Eu espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.